pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Uma boa noite aí, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a que horas você vai me assistir, mas sejam todos aí mais uma vez aí muito bem-vindos, né, pessoal? Tô meio sumido aqui do canal, mas agora saiu, né? Saiu um edital bacana aí pra gente, né, pessoal? Saiu aí o edital para Guarda Civil Municipal de Diadema, São Paulo. E olha só que edital interessante, pessoal, que edital legal, né? Você vai ter aí um edital com uma prova com 50 questões, né? 3 horas de prova. E aí você vai ter ali português, né? Que vai ter aí 10 questões de língua portuguesa. Raciocínio lógico e matemático, né? Sempre tem esse negócio. E aí você vai ter ali 8 questões, né? Conhecimentos básicos de legislação municipal, que são 7 questões ali, e os conhecimentos específicos ali, que sempre dominam as provas, né? E aí, querido, você me pergunta, Léo, pô, tem 25 questões de conhecimentos específicos, mas qual é a principal matéria da minha prova, professor? Queridos, português, né? Com certeza. Primeiro que, embora português tenha só 10 questões, né? Sem saber língua portuguesa, você não responde nenhum outro assunto, né? Então, sem um conhecimento de língua portuguesa, sem você interpretar, por exemplo, muito bem a questão, você não consegue nada, né? E no mais tem redação, né, pessoal? É um concurso que vem aí com uma redação que você vai precisar escrever de 20 a 30 linhas, e aí você vai ter o assunto, né? O tema da redação dito lá na prova. Ele já diz aqui que é algo específico pertinente ao cargo. Então nós teremos aí um tema de redação bem interessante. E aí, queridos, é a parte importante da sua prova, né? A redação não negligencie, tá, pessoal? A parte de redação do seu concurso, tá? Redação é uma coisa aí que normalmente a galera dá uma tremida na base quando tem que fazer um concurso de redação, mas você não pode ser um desses, né? Você tem que ser o concurseiro que olha para a situação e vê que aquilo ali é uma possibilidade de você ganhar mais pontos e passar à frente do seu concorrente, né? E não de perder ponto, né? Vamos lá, caprichar nessa redação aí e ganhar o ponto. O edital tá bem interessante, né? O edital que não tem um conteúdo tão vasto assim, né? Você vai ter ali a interpretação de texto, né? E aí, significação de palavras, né? Que é a semântica, né? Sinônimo, antônimo e tal. Ortografia, né? Sempre tem alguma coisa de ortografia ali, sobretudo na acentuação gráfica, né? Pontuação, né? O emprego das classes gramaticais, né? Das classes de palavras ali. Concordância, regência, crase e a colocação pronominal. A sua prova adora, tá? A sua banca, esse Instituto Mais, né? Uma banca bem diferente, adora, tá, pessoal? Questões de colocação pronominal. Você não encontra muitas questões dessa banca, né? Mas das questões que a gente encontra, a gente vê aí algumas de colocação pronominal. É uma questão que a sua banca gosta. Inclusive, eu acho que já é a primeira questão, olha aí, ó. A primeira questão que eu peguei aqui, ó, já é uma questão de colocação pronominal, olha aí. Você vai ver bastantes questões de colocação pronominal dessa sua banca, né? É uma banca pequena ainda, né? Uma banca muito nova, Instituto Mais, uma banca muito pequena. Então, assim, você não vai se preparar fazendo só questões dessa banca, porque você vai encontrar poucas questões dela. Então, você tem que se preparar fazendo questões de outras bancas também, tá, pessoal? Essa questão da banca, né? Ah, como que a banca cobra isso? Isso, queridos, você tem que dominar o assunto, tá? Eu falo isso aqui em toda live, para com esse negócio, eu tenho que entender como que a banca cobra o assunto. Não, você precisa entender como aquele assunto é tido dentro da norma culta, dentro da gramática normativa, tá bom? Aqui, pessoal, diz o seguinte: assinale a alternativa cuja frase utiliza a colocação pronominal em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, ele quer aquela que está 100% em conformidade. Aquela que está em conformidade é a correta.
ambos puseram-se a refletir sobre aquela afirmação, né? Queridos, veja bem aqui que essa palavra ambos aqui é um pronome, tá, pessoal? É um pronome indefinido. Ambos é um pronome indefinido. Dá uma ideia de numeral ali, né? Mas é um pronome indefinido, tá? E aí, queridos, vocês se lembram quais são os principais fatores de próclise? Fatores de próclise. Quais são os principais fatores de próclise aqui, ó? Olha que legal aqui, ó. Os principais fatores de próclise é o nariz. São as palavras negativas, tá? Os advérbios, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos e as conjunções subordinativas. Esses aqui, pessoal, são os principais fatores de próclise que nós encontramos em prova. Pronome indefinido é um fator de próclise. Próclise, pessoal, é quando o pronome ele pode aparecer em 3 lugares, né? O pronome ele pode aparecer antes do verbo, no meio do verbo e após o verbo. Quando ele aparece antes do verbo, ele é a próclise. No meio do verbo é a mesóclise. E após o verbo é a ênclise. Certo? Queridos, quando você tem um fator de próclise, você tem que usar a próclise. O verbo ele tem que estar antes, o pronome, desculpa, ele tem que estar antes do verbo. Então, o certo seria você dizer ambos se puseram a refletir sobre aquela afirmação, tá? Essa seria, né, a forma ideal ali, tá? Então, vamos, por enquanto, eliminar a letra A. Queridos, a chuva veio interromper-me. Pessoal, eu poderia dizer a chuva me veio interromper, eu poderia dizer a chuva veio interromper-me, né? Não tem nenhum problema ali, tá? Não vejo nenhum problema na letra B, tá? Deixa a letra B como o possível gabarito. E vamos ver o erro das outras, né? As outras precisam estar incorretas. Quando deitei-me, já era tarde da noite. Queridos, o quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Ela introduz uma oração subordinada adverbial temporal. Ou seja, ela é uma conjunção subordinativa. E olha aqui, ó, a conjunção subordinativa é fator de próclise. Então ela obriga o pronome a estar antes do verbo. Então é quando me deitei. Já era tarde da noite, ok? Quando me deitei, tá? Então vamos eliminar também a letra C. A opção que, aí, pessoal, o que é um pronome relativo. É a opção a qual, né? Esse que é um pronome relativo. Também obriga o pronome a estar antes. Então é a opção que me foi dada. Era a menos apreciável. Então você também vai eliminar aqui a letra D. E alguém chamou-lhe lá fora. Queridos, o alguém também é um pronome indefinido, né? Certo? E aí, queridos, não seria nem o lhe, tá? Seria o aqui, tá? Alguém o chamou lá fora, ou alguém chamou, se for mulher, né? A chamou lá fora, né? Mas é claro que o uso do lhe ali, do o e o a, é um assunto pra gente falar, né? Em uma outra ocasião. Aqui vamos focar na colocação pronominal. A colocação do pronome, tá? Não está legal. A colocação daquele pronome ali está incorreta, ok? Então você já sabe, né? Que o gabarito ali só pode ser a letra B de bola. É a única 100% correta. Olha só que questão bacana, né? Que questão maneira, né, pessoal? E aí, né? Né, queridos? E aí você tem aí basicamente aí 2 meses, né, para essa preparação, tá? Dá tempo de você se preparar bem, tá?
E eu espero também que você já esteja estudando, né, pessoal? É aquilo que eu sempre falo. Pô, Léo, eu quero ser guarda municipal. Pô, vamos combinar que língua portuguesa, raciocínio lógico, são assuntos que você já tem que estar estudando há um tempo, né? Porque são assuntos que caem em praticamente tudo quanto é concurso, né? Sobretudo a língua portuguesa, né? Então, assim, espero que você já esteja estudando sim, porque a prova, né, vai... Prova, se eu não me engano, é dia 21 de setembro, né? As inscrições vão de hoje, né, dia 16, até o dia 14, né, de agosto do mês que vem. E, queridos, foco, foco total aí, né? A gente tem 100 vagas, mais um cadastro de reserva. Dá pra gente beliscar uma vaguinha aí, né? Dá pra gente fazer, fazer uma, fazer uma coisa bacana aí, tá? Então, vamos lá que vai dar certo. E se você ainda não está em nenhum curso, em nenhuma preparação, né, saiba que aqui na Implacável a gente tem, né, um curso completo aí, totalmente voltado para o seu concurso, né? Queridos, outra coisinha que sua prova gosta muito de cobrar é a questão da regência, né? A cenário alternativo em cuja frase, né, utiliza a regência verbal em conformidade com a norma padrão. Queridos, toda vez que você ouvir falar em regência, tá? É o uso correto da preposição. A regência verbal é se aquele verbo está usando a preposição da maneira correta ou não, né? Queridos, olha só. Sempre me simpatizei com o seu estilo de vida. Queridos, essa frase aqui ela tem um erro muito comum, tá? Que a gente usa muito com o verbo simpatizar e com o verbo antipatizar. Realmente, tá, pessoal, o verbo simpatizar e o verbo antipatizar pedem a preposição com. Então, realmente, eu simpatizo com, né? A preposição com até está legal, mas tem um erro aqui, tá, pessoal? Esse verbo, tá? Grava isso, que esse verbo já caiu algumas vezes na sua banca. Esse verbo, tanto simpatizar quanto o antipatizar, são verbos que não admitem a sua forma pronominal. Eles não podem ser usados com pronomes assim. Eu não posso dizer que eu sempre me simpatizei, ela se simpatizou. Não, é simplesmente simpatizei, simpatizou, eu simpatizei, ela simpatizou e não eu me simpatizei ou ela se simpatizou, tudo bem? Não pode ter pronome ali, tá? Ele não pode ser usado na sua forma pronominal, ok? Então o certo seria sempre simpatizei com o seu estilo de vida. Então você vai eliminar essa opção porque não pode, ok? Os resultados a que aspirávamos não foram alcançados. Queridos, quem aspira, o aspirar no sentido de você querer algo, no sentido de você desejar alguma coisa, é sim um verbo transitivo indireto que vai pedir a presença da preposição a. E essa preposição a, ela deveria aparecer aqui. E realmente apareceu, tá vendo? Os resultados a que aspirávamos não foram alcançados, tá vendo? Tá tudo certo com a letra B, tá? O verbo pediu a preposição e essa preposição apareceu. Queridos, nós falamos muito sobre isso aqui na aula de pronome relativo. Não sei se você já está na nossa plataforma, espero que você já esteja. E se você já estiver lá, espero que você já tenha assistido a aula de pronome. Se você assistiu, essa questão aqui foi moleza para você, né? Porque olha a letra C. A pessoa que ela se referia. Queridos, a mesma coisa que aconteceu na letra B deveria ter acontecido na letra C também. Porque quem se refere a alguma coisa, beleza? Quem se refere a. Referir-se também é um verbo transitivo indireto que pede a presença da preposição a. Então, essa preposição a deveria aparecer antes do pronome relativo. Então, deveria dizer que a pessoa a que ele se referia não tinha um bom caráter. A pessoa a que ele se referia não tinha um bom caráter. Porque quem se refere a alguma coisa ou a alguém, tudo bem? Então a letra C aqui você também vai eliminar com facilidade, ok? Lembrei-me o carinho que ela tinha por seu cãozinho. Queridos, cuidado, tá? Lembre-se do macete, né? Ó, lembrar e esquecer. Se for lembrar-se ou esquecer-se,
vem com a preposição de. Se for sozinho, lembrar ou esquecer, aí não vem com preposição nenhuma, não. Querido, se o verbo lembrar e esquecer ele estiver na sua forma pronominal, eles serão verbos transitivos indiretos e vão exigir a presença da preposição de. Se eles estiverem sozinhos, sem o pronome, eles serão verbos transitivos diretos e não vão pedir preposição nenhuma. Então, basicamente, é aquela regra, né? Aquele macetinho, né? Lembrar e esquecer com o pronome com o de, sem pronome sem o de. Lembrar e esquecer com o pronome com o de, sem pronome sem o de. Lembrar e esquecer com o pronome com o de, sem pronome sem o de. Queridos, lembrei-me. Ó, lembrar e esquecer com o pronome deveria ser com de. Então, eu lembrei-me do carinho que ela tinha por seu cãozinho. Se eu tiro o me dali, coloco o verbo lembrar sozinho, lembrei o carinho, beleza? Mas tá lembrei-me do carinho, ok? Lembrar e esquecer, com o pronome com o de, sem pronome sem o de. Lembrar e esquecer, com o pronome com o de, sem pronome sem o de, beleza? Depois ele vem, assistimos uma apresentação musical e depois fomos ao cinema. Cuidado, tá, pessoal? O verbo assistir, no sentido de ver, é sempre um verbo transitivo indireto e vai pedir a preposição a, ok? Então você não assiste uma apresentação, você assiste a uma apresentação, tudo bem? Quem assiste, assiste a alguma coisa. É um verbo que exige ali a presença da preposição a. E aí você vai ter como gabarito, com certeza, a letra B. Cuidado, tá, pessoal? Como eu disse aqui, ó, regência sempre cai. Colocação pronominal sempre cai também, entendeu? Cai muito isso em prova, tá? Crase também cai bastante, uma das preferidas ali, você vai ver muitas questões sobre isso, né? Olha aqui a questão 3 que diz o seguinte: assinale a alternativa cuja frase utiliza a concordância em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Agora ele já cobrou aqui, ó, a concordância, que é a concordância verbal e nominal. Vamos ver ali, ele quer a concordância que está em conformidade ali. Vamos lá, vamos ver. Devem haver, já elimina a letra A, tá? Queridos, não pode se esquecer de jeito nenhum de que isso aqui é uma locução verbal e que o verbo haver, tá, pessoal? Não pode esquecer. Sempre que aparecer o verbo haver e ele estiver no sentido de existir, no sentido de ocorrer, né? Esse verbo haver é um verbo que a gente chama de verbo impessoal. Léo, o que é verbo impessoal? Sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Sempre que você tiver o verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Esse verbo aqui, pessoal, deve haver, eu poderia colocar ali, devem existir muitos motivos, né? Esse verbo é um verbo impessoal. Queridos, toda vez, isso aqui é uma locução verbal, tá vendo? Toda vez que um verbo impessoal for o último verbo de uma locução verbal, sempre, tá? Que um verbo impessoal for o último verbo da locução verbal, toda a locução precisa ficar no singular. Toda a locução fica impessoal, assume a impessoalidade daquele verbo. Então, toda a locução precisa ficar no singular, tá? 100% ali. Então, não existe, tá? Devem haver, podem haver, estão havendo, hão de haver, não. É sempre singular. Deve haver, pode haver, está havendo, entendeu? Então, você vai eliminar a letra A, tá? Mesma coisa, tá, pessoal? Poderia colocar assim, ó. Houve muitos motivos para que... Embora.
Cuidado, tá, pessoal? É houve. Eu não posso colocar houveram, porque aquele é o verbo haver, no sentido de existir, verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Beleza? Gabarito não pode ser a letra A. As pessoas, mesmo alheias a tudo aquilo que está ocorrendo, têm sentidos efeitos negativos. Queridos, essa questão aqui ela traz um errinho também muito sutil, tá? Vamos ver. Queridos, quem é que tem sentido os efeitos negativos? As pessoas. As pessoas aqui, pessoal, é o sujeito do verbo tem aqui. As pessoas têm sentido, né? Quem é que tem sentido os efeitos negativos? As pessoas, mesmo alheias a tudo aquilo que está ocorrendo. Elas têm sentido os efeitos negativos. Elas, as pessoas, têm sentido. Queridos, não pode esquecer de jeito nenhum. Isso a gente já fala logo na primeira aula da plataforma, que é a aula de acentuação gráfica. Queridos, não existe nenhum verbo na língua portuguesa que seja igual no singular e no plural. Não tem como. Queridos, o verbo ter e o vir e os que derivam deles precisam ter uma marca que vai marcar o plural. E a marca é o acento circunflexo. Queridos, as pessoas têm sentido os efeitos negativos. As pessoas está no plural. Então o tem também deveria estar no plural. Então ele deve estar com acento circunflexo. As pessoas têm sentido os efeitos negativos. Eu preciso colocar ali com acento circunflexo. Eu não posso colocar ali. Aqui eu preciso marcar. Ó, uma coisa é se eu falar, ó. Ele tem. Eles têm. Mesma coisa o verbo vir, ó. Ele vem. Eles vêm. Tá vendo? E os verbos que derivam deles, ele mantém. Aí seria o acento agudo, mas eles mantêm é circunflexo. Tá? Então, cuidado com os verbos ter, vir e os derivados, né? Os verbos que derivam do verbo ter, os verbos que derivam do verbo vir. Precisa ter cuidado com isso, ok? Letra B não pode ser. Dado as circunstâncias, não podemos mais insistir com essa questão. Queridos, não é dados as circunstâncias, não, pô. Dadas as circunstâncias, eu preciso concordar com as circunstâncias. Dadas as circunstâncias, não podemos insistir com essa questão. Dadas as circunstâncias. Queridos, gabarito ali, ó. Tranquilo. Elas mesmo tomaram a decisão de não partir até que tudo estivesse resolvido. Queridos, elas mesmo não. Elas próprias. Elas mesmas, tá? Esse mesmo, quando estiver no sentido de próprio, vai ter que ter uma concordância ali. Então é elas, feminino plural, elas mesmas, tá? Eu preciso colocar no feminino plural ali, concordando com elas. Então, elas mesmas, tá? E depois, né, trata-se de opiniões muito controversas e, portanto, polêmicas. Queridos, ele está falando aqui de opiniões. As opiniões são controversas, opiniões são polêmicas. Opiniões é feminino, controversa é feminino, plural, né, polêmicas ali. O trata-se é singular mesmo. Pessoal, não tem nenhum erro com a letra E, tá? A letra E está perfeita e é o nosso gabarito, né? Temos o nosso gabarito ali. Questão bem interessante, questão legal. E olha só como é que é uma banca interessante, né? Cobra muitas coisas a parte gramatical, então você teve aqui uma questão de colocação pronominal, questão de regência, aqui questão de concordância. Vamos ver essa aqui. Considerando que as frases abaixo são transcritas livres do texto, assinale a alternativa cuja frase utiliza a crase em conformidade com a norma padrão. Queridos, ele quer onde que a crase está correta. Olha lá, tá no nosso edital, ó, crase. Aí, ó. Tô falando? Esses assuntos aqui caem demais em prova.
né? Pela nossa banca, né? Vai cair concordância, vai cair regência, vai cair crase, vai cair colocação pronominal. Por quê? Porque cai. Entendeu? Olha as primeiras questões aí. Entendeu? Legal, né? Vamos ver aqui o seguinte. Primeira coisa, pessoal, qual é, lembra da regra básica de crase? Qual é a regra básica de crase? Você sabe que você só pode usar crase diante de uma palavra feminina, né? Queridos, você vai pegar essa palavra feminina e vai substituí-la por uma palavra masculina, ok? Se o a se tornar ao, temos a crase. Pode estar no plural também, tá? Você vai pegar a palavra feminina e vai substituir por uma palavra masculina. Se o a se tornar ao, tem crase, tá, pessoal? Tranquilo. Vamos ver? Ó, em relação à bebida alcoólica, você tem a palavra feminina bebida alcoólica aqui, ó, bebida. Vamos trocar bebida por uma palavra masculina. Vamos ver, ó. Em relação ao suco. Queridos, está vendo que quando eu troquei a palavra bebida por suco, o A virou ao. Quando isso acontece, nós temos a crase. E a crase ali parece estar 100% certa na letra A, pô. Então as outras precisam estar erradas. Vamos ver? É claro, tá, pessoal, que você não vai conseguir acertar tudo de crase com isso. Não é à toa que você tem uma aula inteira de crase lá. Na verdade, são 2 aulas de crase lá na plataforma, fora a aula de resolução, porque crase é muita coisa. Mas esse macetinho te salva muitas vezes. Não vai servir 100%, mas ele vai te salvar. Você viu que aqui já deu, né? Já ele funcionou, tá? Mas pode ser que esse macete aí, né, não funcione em uma ou outra questão, então não vai se garantindo só nesse macete. Você precisa assistir a aula de crase completinha, tá? Mas olha só, estes argumentos se aplicam a toda pessoa. Ó, vamos trocar a pessoa por uma palavra masculina, homem. Estes argumentos se aplicam a todo homem. Virou ao? Não. Tem crase? Não. Você vai trocar toda pessoa por todo homem. Troca o masculino por feminino, entendeu? Desculpa, troca o feminino por masculino. Então ali, ó, você vai eliminar, tá? Ó, a mesma ideia equivale a uma pessoa. Ó, a mesma ideia equivale a um homem. Virou ao? Não. Então não tem crase. Tá errada aqui a letra B, tá errada ali a letra C. Não tem crase. Os efeitos não se restringem a essa substância. Ó, troca. Os efeitos não se restringem a este conteúdo. Sei lá. Troquei substância por conteúdo. A palavra feminina, tá, pessoal? Ela tem que ter a mesma classe gramatical. Você vai trocar esta, né, por este, tudo mais. Agora, substância, talvez a palavra não tenha muita relação, né? Mas eu troquei substância, que é substantivo, por conteúdo, que também é substantivo, entendeu? Então a letra C tá errada, a letra D também tá. Você não fala ao este conteúdo, e sim a este conteúdo, né? Você vai eliminar. Novas pesquisas se opõem a ela. Ó, tem um pronome ela. Novas pesquisas se opõem a ele. Ó, virou ao? Não, então gabarito, ó. Letra A. Aqui, tá, pessoal? Só sabendo a regra básica, você matava todos os casos,
tá? Todos os casos aqui. E olha como é importante você entender essa troca de masculino por feminino, né? Ou feminino por masculino. Por quê? Cara, cada uma daquelas opções ali traz para você uma regra. Por que que na letra B não tem? Queridos, a letra B não tem porque não se usa a crase diante de um pronome indefinido. Ou palavra que esteja sendo modificada por um pronome indefinido. Existem algumas exceções, tá? Por que que na letra C não tem? Não se usa a crase diante de um artigo indefinido. Por que que na letra D não tem? Não se usa a crase diante de um pronome demonstrativo. Tem algumas exceções, tá? E a letra E, não se usa a crase diante de um pronome pessoal. Entendeu? Então, olha só. Se para matar essa questão, você teria que saber 4 regras. Você não precisa saber nenhuma delas. Se você usar o macetinho de você trocar a palavra feminina por uma palavra masculina, já vai te aliviar bastante, entendeu? Vamos para 5. Assinale a alternativa cujo termo destacado introduz um período por subordinação. Queridos, veja que aqui ele grifou algumas conjunções, tá vendo? Ó? Grifou mais, ó. Grifou ou, grifou por isso, grifou o e, grifou o se. Tá vendo? Tudo aquilo ali são conjunções. Mas somente uma vai ser uma conjunção subordinativa. Porque as outras, pessoal, serão conjunções coordenativas. Porque vão introduzir orações coordenadas. E aí, queridos, as orações coordenadas elas se dividem, ó, lembra do macetinho? Sexy A3. Ué, Léo, o que é isso? Queridos, são as conclusivas. Certo? Conclusivas. As explicativas. E 3 com A, tá vendo? Ó? Aditivas. As adversativas. E as alternativas. Então você vai ter as aditivas, as adversativas e as alternativas, tá? Essas aqui são coordenadas. Orações coordenadas sindética, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Fazem parte de um período composto por coordenação, certo? E aí, queridos, você vai ter aqui, ó. Mas o álcool não pode ser tão benéfico para dormir como pensam algumas pessoas. Queridos, o mais aqui é uma conjunção adversativa. Ela introduz uma oração coordenada sindética adversativa. Então, não pode ser o gabarito. E no mais, pessoal, a oração subordinada é aquela que ela é dependente. A coordenada, as orações coordenadas, elas são independentes. Sintaticamente, elas são independentes, ela não depende da outra.
Olha aqui, pessoal, que interessante. Eita. Olha aqui que interessante. Quando eu digo para você que o álcool pode não ser tão benéfico para dormir como pensam algumas pessoas, essa frase tem um sentido completo, não está faltando nada ali. Certo? Por quê? Porque você tem uma coordenada. É um período composto por coordenação. Certo? Vamos ver a B. A bebida também pode fazer você acordar com mais frequência ou causar sono mais leve de madrugada. Queridos, olha o ou aqui, ó. O ou é uma conjunção alternativa. Você vai ter uma oração uma oração coordenada, sindética, porque tem um síndeto, né? Conjunção é síndeto, alternativa. Tá vendo? Então, você tem ali uma conjunção alternativa. Então, não é subordinação. É por isso que algumas pessoas apresentam sono leve e interrompido ao longo da noite, depois de beber. Queridos, se você falar algumas pessoas apresentam sono leve e interrompido ao longo da noite, depois de beber, a frase tem um sentido completo. Pessoal, esse por isso é uma conjunção. Esse e o que aqui, tá, pessoal? Isso é uma partícula expletiva de realce. A frase é, por isso, algumas pessoas, blá, blá, blá. Isso aqui, pessoal, é uma oração coordenada também, né? Sindética. Aqui, pessoal, ela é conclusiva. Por isso, logo, portanto, por isso, então, assim, por conseguinte, né? São conjunções conclusivas. Então, você vai eliminar a letra A, letra B, letra C. Na letra D, os distúrbios do sono também podem gerar dificuldades na consolidação da memória e prejudicar. Olha o E. Queridos, o E é uma conjunção aditiva. Queridos, aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva e explicativa são coordenadas. Agora, olha o C. Se você consumir álcool antes de ir para a cama, ele pode gerar inicialmente um efeito sedativo, fazendo você adormecer mais rapidamente. Queridos, se você consumir álcool antes de ir para a cama, ele pode gerar isso aí. Queridos, ele pode gerar inicialmente um sedativo, mas com uma condição, se você consumir álcool antes de ir para a cama. Esse C aqui, pessoal, vai introduzir uma oração que agora ela não é coordenada, é subordinada, adverbial, condicional. Nós temos uma ideia de condição ali. Léo, quais são as subordinadas? Queridos, as orações subordinadas, pelo menos as orações subordinadas adverbiais, tá? São 6 com C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, F, TP. Vamos lá, causal, condicional, concessiva, comparativa, consecutiva, conformativa, final, temporal, proporcional. Causal, condicional, concessiva, comparativa, consecutiva, conformativa, final, temporal, proporcional. Essas são as orações subordinadas adverbiais. A condicional, pessoal, como está aqui, ela se encaixa na subordinada, ok? Então é o gabarito. A única que não é coordenada ali, a única que é subordinada é a letra E, é o C. O C é uma conjunção subordinativa adverbial. Dá essa ideia de condição, né? Se você estudar bastante, você certamente terá mais chances de passar. Você vai ter mais chances de passar, mas com uma condição.
se você estudar bastante. Pode gerar um efeito, né, sedativo, mas com uma condição, se você consumir álcool antes de ir para a cama, né? Então, gabarito, letra E, com certeza. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa cuja frase palavra que adquire no texto um sentido figurado. Queridos, o sentido figurado é aquele sentido que não é real, né? Tá aqui no seu edital também, ó. Sentido figurado das palavras, né? Que é o sentido conotativo ou o sentido denotativo. O sentido figurado, pessoal, ele é chamado de sentido conotativo. Certo? É quando você usa, né? Queridos, olha só, você precisa ficar de olho nessas questões aqui, ó. Isso é um sentido figurado, tá, pessoal? E ele ficou tão nervoso que o sangue dele chegou a ferver. Eita porra, derrubei a porra toda aqui. Por que eu derrubei ele? Ah, foi só meu tripé. Então ali, ele ficou tão nervoso que o sangue dele fervia. O sangue dele não vai ferver, isso é um sentido figurado, né, pessoal? E aí, vamos lá. Pode levar mais tempo para que o sono e o ritmo circadiano retornem ao normal entre as pessoas que bebem com mais frequência e em maior quantidade. Mas deixar de beber pode ajudar. Queridos, eu não vejo, sinceramente, nada ali que traz para você uma ideia figurada, um sentido figurado. Não vejo isso na letra A. Vamos ver a B. Diz assim: ainda são necessárias mais pesquisas para compreender exatamente por que o álcool afeta diferentes componentes do sono, particularmente entre as pessoas que bebem regularmente e em grande quantidade. Olha, não tem nada aqui que vai te dar essa ideia figurada, né? Um sentido conotativo, não tem. Vamos ver. Talvez ainda pareça benéfico, mas não se recomenda usar o álcool para adormecer. Não só devido aos seus efeitos prejudiciais à saúde, mas também porque a substância prejudica o sono durante a noite. Também não vejo nada de sentido figurado. Por fim, o efeito diurético do consumo de álcool antes de dormir pode causar aumento das visitas ao banheiro durante a noite, prejudicando ainda mais o sono noturno. Queridos, aqui você tem um sentido figurado. Você visita um parente, né? Você não visita um banheiro. Ele quis dizer que aumenta a quantidade de líquido na sua bexiga e você vai querer mijar mais vezes, né? E aí você acaba levantando mais vezes durante a noite para ir ao banheiro. E por isso que o sono não fica muito bom. Queridos, o gabarito vai ter que ser a letra D. Visitas ao banheiro tem um sentido figurado, sim. Você não vai fazer visita ao seu banheiro, né? Você vai fazer visita ao seu vizinho, fazer uma visita a alguém, né? Uma pessoa, não ao banheiro, né? Letra E. Algumas pessoas acreditam que a bebida antes de dormir irá ajudá-las a adormecer com mais facilidade. Não tem nada de sentido figurado aqui. Eu vou até sair da frente aqui para você ler melhor. Mas não tem nada, tá, pessoal, de sentido figurado aqui nestas frases, tá? Só na letra D, na parte em que ele disse visitas ao banheiro, né, pessoal? Você não vai fazer visita ali ao banheiro, você não vai visitar o banheiro, né? Depois ele disse aqui, mas nem todo mundo compreendia, mas alguns o instigavam. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto ao uso de pronomes, assinale a alternativa em que apresenta a correta justificativa para o uso da próclise no pronome destacado. Epa! Queridos, ele colocou esse pronome antes do verbo. E olha só quais são os principais fatores de próclise que eu falei. Nariz, palavra negativa, advérbio, pronome relativo, pronome indefinido, interrogativo e conjunção subordinativa. Vamos ver. Queridos, aqui você tem um pronome indefinido. Pronome indefinido, pessoal, é uma palavra vaga com sentido genérico, né? Quando eu falo alguns instigavam,
Quem fazia isso? Eu não sei. Esse alguns é uma palavra muito vaga. Eu não sei quantos são, quem são, se são homens, são mulheres, né? Esse alguns aqui, pessoal, é um pronome indefinido. E o pronome indefinido é fator de próclise, ele obriga a próclise. Então, investigavam. Não poderia falar alguns investigavam no. Né? Não pode. E vamos ver onde tem essa justificativa aí. Os pronomes indefinidos, como alguns, gabarito, né? Verbos terminados na letra M não podem receber o pronome ao final. Claro que pode, pô. Eu posso dizer assim, ó, tô falando desse edital aqui, do edital da prova. Eu posso dizer, publicaram no site do Instituto Mais.org.br. Publicaram neste site. A ênclise também poderia ser usada? Não. Tem um fator de próclise alguns. Se tem fator de próclise, você tem que usar a próclise. E verbos no futuro não admitem, em hipótese alguma, o uso da ênclise. Realmente, tá, pessoal? O verbo no futuro não admite, em hipótese alguma, o uso da ênclise. Tá certinho, a regra é aquela ali. Mas isso não tem nada a ver com o que tá ali na 7, tá? Com o que tá no enunciado. Primeiro que o verbo não tá no futuro, tem nada a ver uma coisa com a outra ali, tá? A afirmação tá correta, tá? Tá legal, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então elimina ali, com certeza, a letra D e vai para a letra A, que é o gabarito, tá? 8. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto às classes gramaticais, assinale a alternativa em que a palavra destacada tem função de modificar um verbo. Queridos, normalmente, a palavra que tem função de modificar um verbo é o advérbio. Até o nome já diz, né? Ad, pessoal, significa junto. É junto de verbo. Ele modifica um verbo. O advérbio normalmente faz isso. Se for o advérbio de intensidade e somente de intensidade, o advérbio de intensidade ainda pode modificar um adjetivo ou, quem sabe, até um outro advérbio, entendeu? Mas, queridos, o advérbio ele é um modificador de verbo. Ele foi feito para você modificar um verbo, ok? E aí ele diz aqui, ó, mas como toda parte... Querido, isso aqui é uma conjunção. A conjunção, ela não é um modificador de verbo. A conjunção, ela vai ligar elementos dentro do texto ou orações dentro de um texto, tá? Então, não. E a mesma coisa da letra A tá na letra B. Porque o embora também é uma conjunção. Ou que não se importava embora, se o sonho fosse, né? Ali você tem uma conjunção embora. E essa conjunção, você já sabe, né? Ascende, dizia o ascensorista. Queridos, ascender é um verbo. Como é que um verbo vai modificar um verbo? Não. Ele quer a palavra que modifica um verbo. Tem que ser a letra D, vamos ver? Depois dizia descende, ruma para baixo, cai controladamente. Queridos, controladamente é o modo como a pessoa cai. Olha como controladamente está modificando o verbo cair. Cai. Mas cai de que maneira? De que modo? Controladamente. Queridos, controladamente é um advérbio de modo. É um adjunto adverbial de modo. Então o gabarito, ó, só pode ser a letra D de dado, com certeza. É um modificador de verbo ali. Tá vendo como a banca não é uma banca ruim? Depois ele diz, assinale a alternativa cuja frase emprega a regência em conformidade com a norma padrão. De novo. Vamos ver. Mesmo as empresas pagando os trabalhadores para que realizem suas atividades em casa, a demanda se tornou bem maior. Queridos, presta atenção. Pagando
os trabalhadores. Não, tá? Queridos, o verbo pagar, isso acontece com dois verbos, tá? O verbo pagar e perdoar. O verbo pagar e perdoar quando eles fizerem referência à pessoa, eles têm que ser um verbo transitivo indireto. Ou seja, eles vão pedir a preposição a. Então você não paga alguém, você paga a alguém. Então não é pagando os trabalhadores, não. É pagando aos trabalhadores. Pagar e perdoar, quando fizerem referência à pessoa, tem que ter a preposição a. Então você pagou ao professor. Você pagou o curso, mas você pagou ao professor. Entendeu? Você pagou o boleto. Você pagou ao gerente. Tá bom? Pagar e perdoar, se for para pessoa, pede a preposição a. Queridos, cuidado. Todos esses verbos aqui que caíram nessas questões de regência, a segunda aqui, né? Todos esses verbos nós falamos na aula de regência verbal. Entendeu? Depois ele diz: a grande demissão é ilustrativa da relevância que a equação trabalho e vida pessoal possuem em países desenvolvidos. Queridos, não vejo nenhum erro ali. Agora, convém a governos e empresas regulamentar ações pertinentes de horários a fim de não sobrecarregar os trabalhadores. Queridos, é o seguinte, essa frase aqui, ela é interessante porque ela não tem um erro de regência, né? Mas ela tem um erro. Vamos entender aqui, pessoal. O que é que convém a governos e empresas? Regulamentar ações pertinentes, blá, 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 blá. Isso aqui, pessoal, é o sujeito do verbo convir aqui. Esse sujeito, ele tem como núcleo aqui, ou né, funciona basicamente como um núcleo, um verbo. Regulamentar ações convém a governos e empresas. Esse sujeito aqui é o que a gente chama de sujeito oracional. Quando o sujeito tem como o que teoricamente vai funcionar como núcleo, era um verbo. Queridos, quando o sujeito for oracional, o verbo da oração precisa ficar no singular. Então o convém não pode estar com acento circunflexo, porque com acento circunflexo é o plural. E ali ele tem que estar no singular. Então, elimina a letra C por causa disso, mas o estranho é que ele falou com relação à regência, né? E o erro não é de regência, o erro é de concordância, mas tem um erro, tá? A nova modalidade de trabalho não agradou os trabalhadores. Não agradou aos trabalhadores, tá? Agrada a alguém, ok? A única 100% correta, pessoal, é a letra B. Professor, eu vou entrar com recurso na letra C, papapá, papapá. Cara, queridos, é o seguinte, né? A letra C, ela não tem ali um erro de regência, né? Mas tem um erro de concordância, né? Acho que o enunciado ali deu um pouco de mole, mas como há uma melhor resposta, dificilmente será anulada uma questão dessa, tá? Caso caia na sua prova. 10. Analise as frases abaixo para responder a questão. Segundo dados. Queridos, o segundo, né? Ele vai te dar uma ideia de conformidade. Conforme dados apurados no Brasil, a média de horas trabalhadas por semana é de 39,5. Segundo dados, conforme dados. Queridos, não é explicação, não é proporção, não é cálculo. Já acabou a questão. E o entretanto, né, é uma conjunção adversativa, que vai te dar a ideia de oposição, contraste, adversidade, tudo a mesma coisa, tá? Então a única possível só pode ser a letra A. Queridos, se você ainda não está na nossa plataforma, se você ainda não está no nosso treinamento, você precisa entender que já tem muita gente à sua frente. E você precisa correr atrás, concurso é uma disputa,
E não importa o que eu vá falar para você para te motivar. É uma disputa. Ganha quem está mais preparado. É simples assim. Ganha quem se prepara melhor. Ganha quem faz o que tem que ser feito. Então eu espero que você participe do nosso curso, da nossa plataforma. É o curso que mais aprova para a Guarda Municipal do Brasil. É só você dar um Google aí, só você pesquisar. Eu não preciso ficar falando isso aqui, porque provavelmente você até já sabe, tá? E é isso. Tamo junto. Forte abraço. Encontro vocês dentro da plataforma. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.